Carrero Thiago no Instagram, tá bom? E lá também já tem o nosso perfil particular também, só vocês acessarem que vai ter todo o acesso. Se vocês precisarem, e respostas também, se vocês perguntarem alguma coisa, tá bom? Aproveitem, façam esse movimento de convidar, de contratar, né? Vocês viram o talento dos meninos. É importante entender que isso é sim um trabalho, a gente disponibiliza tempo, pensa qual o figurino que vai utilizar, tem o lance da condição, do combustível do carro, da relação da afinação dos instrumentos, né? Comprar o instrumento para entregar um trabalho de qualidade. Então, abençoe o irmãozinho aí do lado. Obrigada, Isa. Obrigada, Ti. Eu agradeço. Bom, então continuando aqui, eu vou falar agora também de que somos um quilombo e sendo um quilombo a gente não anda sozinho. Quero muito agradecer ao pessoal que está atrás das câmeras, que é a equipe do Vulcans, que é aprendendo, né, falar aí com a fonética correta, que é uma palavra que é uma mistura de vulcão com câmera em inglês, que eu fiz o estudo aí direitinho. Então procurem também saber, né, eles estão aí fazendo esse trabalho de audiovisual, se você precisa, faça esse investimento, entra lá no Instagram deles e contrate. E também agradecer aqui ao Varal da Val, que está me patrocinando nessa edição, com seu colar, aqui anel e brinco de Alumias Artes e a camisa da Afrotique, que é também esse modelo aqui de camisa bonito, estampado na mão, feito aí com carimbo. É um trabalho manual que ela desenvolve, é muito legal falar, né, das empresas que estão se sustentando aí de forma autônoma no meio da pandemia e que a gente exerça esse lance do Black Money, né, que é a gente trabalhar esse contexto de fortalecer o trabalho do coleguinha, da coleguinha, para que a gente consiga aí sair dessa situação de Covid, Corona e crises econômicas. Então agora, nesse próximo bloco, vai estar aqui com a gente a Karina Santos, CEO, é assim, né? Isso. Que eu aprendi também essa palavra há poucos dias, quero usar para me exibir, que é fundadora da empresa Muzenza Mungongo. Muzenza Mungongo, né? Para também não falar errado, ter a grafia certinho. Ká, muito boa noite, como você está? Estou bem, obrigada por me receber. Muita satisfação estar aqui hoje. Gostou aí da programação anterior? Conseguiu acompanhar? Acompanhei, eles são maravilhosos, né? Que voz incrível. Sim. Estou impactada, emocionada. Estava sentindo essa energia. Foi uma bela abertura. Bom, então vamos lá com a Karina aí, que fez um estudo sobre a biblioteca, né? Tem uma formação na biblioteca. A palavra que você me ensinou é mais difícil, mesmo com a qual eu não consegui falar, então eu vou pedir pra você jogar a bucha. Biblioteconomia. Fica aí o trabalhinho pra vocês treinarem em casa. Eu me formei em biblioteconomia em 2010 e atuo na área da biblioteconomia um pouquinho antes, já trabalhava há 2 anos, mas eu não comecei trabalhando com informação, né? Comecei na área da saúde, minha primeira Nossa, caramba! Minha primeira formação em patologia clínica, mas eu era um fiasco e eu chorava quando as pessoas morriam, então eu não podia continuar nunca e jamais nessa caminhada. Caramba. Mas eu já trabalhava em biblioteca como atendente enquanto eu estudava, né, patologia e estava no hospital, me dividia entre os 2 ambientes. Foi aí que eu tive esse estalo e falei, eu acho que o meu caminho não é a saúde. Nossa. Proporciona um outro tipo de saúde, né? Que é a saúde mental, Sim. né? Pensando que esse contexto da literatura, dos livros, traz esse privilégio de acessar informações que às vezes a gente não tem na formação básica, né? De ensino fundamental, para o médio. E aí eu tô falando isso porque dentro do lance, né, da literatura e etc, eu só consegui conhecer autores negros quando eu fiz um estudo de um conhecimento empírico, né, de ir lá buscar, saber quem que era Solano Trindade, que ela é fã de Solano Trindade. Preferido, Solano. E aí eu queria... E aí existe um coletivo também que é importante mencionar, depois vocês procurem saber, que é Mulheres Negras na Biblioteca. Sim, sim. Então, como que é pra você, enquanto uma mulher preta, tentar procurar referências dentro dessas prateleiras e conseguir poucas referências? Você fazia esse estudo? Porque quando me pensa biblioteca, eu penso sempre em um lugar muito ocioso, sabe? Sim. E aí, como que era pra você tentar preencher esse tempo? Então, trabalhar com a biblioteconomia, com a informação, né? Que biblioteconomia é a gestão da informação. Aonde tem informação, tem dados, a gente faz, é possível você trabalhar uma organização e um resgate. Em suma, é isso que a biblioteconomia faz.
Eu trabalhei pouco tempo em bibliotecas tradicionais, né? Que é essas bibliotecas que você mencionou, que elas são sim ociosas, tem aquele lugar de silêncio geralmente, né? Trabalhei em bibliotecas vivas onde proporcionam um outro tipo de dinâmica de interação com a informação, seja através do acervo em livro, ou jogo, ou um game, enfim. Agora, quanto ao meu acesso a autores pretos, a esse conhecimento, ele já vem comigo desde muito nova, né? Então eu não tive vamos dizer assim, essa dificuldade. Eu tive o privilégio de poder, durante o meu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto mulher preta, já ter contato, já conhecendo muito cedo, ouvi falar já de Garvey, de Stokely Carmichael, Steve Biko. Então já comecei dentro da minha casa fomentando esse tipo de informação. Já ouvi falar de Solano Trindade. Então essa questão eu sei que para mim foi um privilégio. Porque foi esses um nomes eu nunca ouvi falar. Então, dentro da minha criação, dentro do ambiente, as pessoas que estavam próximas de mim já me fomentavam esse tipo de conhecimento. A minha mãe foi uma pessoa muito leitora. Ela era uma pessoa muito leitora, minha mãe lia de tudo. Então isso sempre tive o estímulo. E eu sempre gostei muito, né, naturalmente, pela curiosidade de fomentar, de conhecer o que ele faz, o que a outra pessoa vai fazer. Então sempre tive o hábito de ir atrás. Então isso já foi se formando dentro da minha pessoa, e a decorrência da carreira só foi uma consequência, né? Só foi uma consequência encontrar nisso na biblioteconomia. Eu nunca fui uma profissional tradicional, né? Aquela bibliotecária que, apesar de usar óculos, né? Nunca fui muito tradicional. Então sempre busquei trabalhar com a informação, buscando outros caminhos, né? Fora disso. Porque eu acabo morrendo dentro de um ambiente tradicional. Não é aquilo que me alimenta como profissional, né? Como gestor. Então foi muito fácil isso para mim lidar. Existe uma ausência não só de autores pretos nas bibliotecas públicas, mas tanto nas privadas, mas de autores periféricos no âmbito em grandes órgãos. Eu vou falar de bibliotecas públicas, que foi para onde eu também passei 7 anos, formei 7 anos. Existe essa ausência. Existe a ausência de outros tipos de fomentação da literatura, de autores, não de autores periféricos, de independente. É muito difícil o sistema ele não fortalece um autor independente a você ter o acesso à sua obra, de você encontrar, não encontram reticências numa biblioteca pública do estado de São Paulo, por exemplo, né? Porque a dinâmica da compra, ela dificulta você estar no seu... Exatamente. O que você indicaria? Porque assim, houve um desenvolvimento muito grande da literatura, que para mim muda o conceito de estatísticas, né, de que o brasileiro não lê, que são os saraus. Então a gente tem cerca aí de 25 anos, talvez, esse início dos saraus, e trouxe uma outra classe de leitores, vamos colocar assim, né, que é esse leitor que não se identifica com esses textos da biblioteca, porque tem palavras muito robustas, ele não consegue compreender, fazer a interpretação. Aí tem o lance de que não tem uma identidade com o autor, vai ver a capa a fotinha da orelha, e aí não tem nada a ver com você. Você até se identifica com o texto, e quando você vai ver a foto, você fala, ai, não sou eu. História, né? Eu que me retratando. E em contrapartida disso, há um número muito grande de lançamento de livros nas periferias dentro desses saraus, né? Então eu falo que o sarau ele tem concorrido com as biqueiras, né? Uma outra alternativa para esse jovem de periferia acessar. O que você, quanto gestora, indicaria para esses artistas da periferia o investimento nas suas carreiras? Autonomia. Busquem a sua autonomia. Eu indico primeiro vocês criarem e se entenderem que vocês são gestores de informação também, vocês são escritores e vocês movimentam toda uma classe. Então busque uma autonomia. Não gaste a energia buscando se encaixar num espaço onde a escritura não está te favorecendo. Então vocês têm tudo dentro daquele ambiente que você precisa para se desenvolver. Então invista no seu material, se reconheça como uma empresa que vocês são, invista numa boa produção, invista numa boa gráfica, fomentem o seu trabalho.
o segredo é a autonomia. A autonomia porque você mencionou essa pesquisa que não há leitores, né? Não me recordo bem, desculpa. Mas eu discordo isso completamente. Todo mundo é leitor. Nem que seja leitor de outdoor. A gente pode ser leitor de bula de remédio, de ônibus, leitor de ônibus, leitor de imagem. Então, assim, é um sacrilégio pensar que você só é um leitor se você lê um livro com começo, meio e fim. Quando você pode ler figuras, quando você pode ler qualquer outra coisa. Então, eu costumo dizer, nós somos leitores, mas de diferentes níveis, com diferentes acessos, enfim. Há outras formações, né, de ser leitor. E a questão do sarau, eu acho que o sarau é primordial. O sarau, não é que eles complementam, eles são a alternativa fora do ensino que não abarca todo mundo, né? A gente tem esse esquema de ensino muito quadrado, que não reconhece, trata todo mundo como se todo mundo fosse igual. Nós não somos todos iguais em nenhum aspecto, principalmente no que tange a aprendizagem. Então, o sarau ele traz o acesso à informação, a facilidade da pessoa ter contato com outras coisas que não se fomenta dentro de uma sala de aula, o contato da troca com outras pessoas. Então, mais do que tudo, para mim, o sarau ele é um espaço de resgate, ele é um espaço de troca, ele é um espaço de desenvolvimento, ele é um espaço que salva. Ele salva em todos os sentidos, né? Não só da rua, né, de concorrer com uma biqueira, mas ele salva qualquer ser humano que está ali, que tem contato com acesso à informação, quando a gente tem essa disponibilidade. Eu acho essencial de ver que um sarau em cada esquina. E aí, dentro dessa experiência que você tem, né, que é uma experiência diferente, desse acesso aos livros, da experiência que você passa 10 anos dentro desse contexto de biblioteca, etc., quais autores você indicaria? E por que você indicaria esses autores? Bom, a primeira coisa que me vem na minha cabeça, obviamente, é fazer um recorte por raça, né? Não tem como eu não pensar, sempre penso raça primeiro dentro da estrutura que a gente vive. Não tem como não é gênero, é raça que antecede sobre qualquer outra coisa. Obviamente que eu indicaria, começando, Marcos Garvey, Lélia Gonzalez, Tata Alves. Não estava no script, viu? Manu Katz. Leia Manu Katz. Busquem também os autores, busquem as editoras independente do gênero que elas fomentam. Leiam tudo que essas editoras estão fomentando, seja poesia, conto, crônica, enfim. Fortaleçam, leiam, usem, né? Absorvem isso. E indicaria também, apesar desses autores, a ler de tudo. Para desenvolver um bom senso crítico, vocês têm de ler de tudo e consumir tudo. E sabendo filtrar aquilo que é melhor para a sua vida. Então leiam de tudo, absorvam tudo que puder. Eu leio um monte de coisa que eu não gosto, mas eu tenho um bom senso crítico desenvolvido por conta da leitura, da informação. Tem alguma coisa? Vamos falar disso, gente. Se deixar, eu fico horas. Tem alguma coisa, cara, que você gostaria de falar, que eu não perguntei, dentro desse contexto de bibliotecas, dessa própria imagem, né, que foi construída, de um estereótipo da biblioteca? Sei lá, um avesso da biblioteca que as pessoas não sabem. A própria Muzenza, né? A Muzenza, ela é onde todas as minhas potencialidades técnicas enquanto profissional para trabalhar com gestão. A biblioteconomia, ela tem diversos caminhos. Eu costumo dizer que a biblioteca ela é como um povo. A biblioteconomia ela tem vários tentáculos de atuação. Tem as bibliotecas tradicionais, que é o que todo mundo conhece. Tem os acervos históricos, que é onde onde os bibliotecários podem trabalhar. E geralmente ficam sempre nesse mesmo bolinho, né? Então eu acho que eu estava colapsando, como é que nasce a Muzenza rapidinho? Eu estava colapsando trabalhando numa biblioteca tradicional. Eu estava tendo quase uma síncope. E um belo de um dia, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir uma empresa. Entrei no MEI, lá no cadastro do INPE, terminei aquele dia de trabalho com a minha empresa aberta sem saber o que eu ia fazer, mas eu estava com a empresa aberta. E eu pensei, foi quando eu fui para casa e pensei, putz, o que é que eu sei fazer? Eu sei gestar.
Eu sei direcionar, eu sei planejar, sei pensar estrategicamente. Eu fiz assim, putz, então é isso que eu vou fazer. Eu vou encontrar o meu caminho dentro disso. E assim eu fui desenvolvendo a Muzenza. Eu fui agregando outros conhecimentos, mas as minhas bases, elas são da biblioteconomia. Quando eu falo de informação, tá, vamos repensar isso aqui, vou marcar a minha cliente, gente. Vou usá-la como exemplo. Quando eu falo, vamos olhar para trás, vamos organizar, não é só você organizar esteticamente em um lugar as informações, mas é você organizar aquilo que você vê, aquilo que você planeja, vamos traçar o melhor direcionamento para aquilo. E com isso eu fui vendo que eu conseguia atuar em diversas vertentes, e isso me deixou muito feliz. E foi assim que eu comecei a trabalhar com músico, foi assim que eu comecei a atender uma agência de viagens, foi assim que eu comecei a atender uma escritora, e assim que eu comecei a ter uma gama de clientes muito diversificada, porque a minha matéria-prima é informação. Então, onde tiver informação, eu posso estar, gente, me contratem. Que massa. Bom, Cá, obrigada aí pelo carinho, por cuidar que a gente, ela cuida. Tá, não faz isso. Não, peraí. Não, deixa que eu converso com a pessoa. É muito esse lugar, então obrigada. Quem quiser contratar o serviço, como faz? @muzenzamongongo no Instagram, muzenzamongongo.com.br no site. Eu só lembro disso. O que significa? Muzenza? Muzenza Mongongo significa saída para o mundo. É o dialeto Igbo, africano. Tá, conhecimento. Obrigada, Cá, eu agradeço. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. É importante mesmo fazer esse investimento na carreira, né? Dentro desse contexto aí do audiovisual, a gente percebeu o quanto que a gente tem feito coisas dentro de casa, né? E aí como que você faz dentro de casa sem conseguir gestar essa carreira? Porque aí, no meu caso, né, tem os filhos, tem a relação do sarau da ponte pra cá, tem a relação do tata-troca, desse conceito de convidar as pessoas. E se a gente não tiver uma empresa, né, um profissional que cuide disso, é muito provável que todo esse esforço não chegue onde a gente quer, não tenha o alcance que a gente espera, porque a gente não sabe lidar, né? Muitas vezes os artistas não conseguem lidar com as questões burocráticas das coisas, né? Alinhar, fazer um planejamento